Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebrando a festa de São Matias. Antífona. Aleluia. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde e adoremos. Aleluia. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conhecia os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor, Rei dos Apóstolos, vinde e adoremos. O sol fulgura sobre o mundo com o clarão da luz pascal. Quando os apóstolos veem Cristo com sua vista corporal, na carne fúlgida de Cristo vem das chagas o esplendor. E para todos anunciam, ressurgiu Cristo em seu fulgor. Ó Jesus Cristo, Rei clemente, nos corações vinde habitar, para que possam todo o tempo vossos louvores entoar. Sede Jesus de nossas almas, gozo pascal, perene glória, aos renascidos pela graça, da partilha vossa vitória, dai partilhar vossa vitória. Glória a Jesus, por quem a morte foi para sempre destruída, pelos apóstolos abriu estrada nova para a vida. Salmo 62. Sede de Deus, vigiai diante de Deus, vigia diante de Deus quem rejeita as obras da morte das trevas. Antífona. O meu mandamento é este: amai-vos como eu vos amei. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco.
A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venha assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festas. Cantará alegria aos meus lábios, ao cantar para vós o meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim fosseste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu mandamento é este: amai-vos como eu vos amei. Aleluia. Cântico. Louvor das criaturas ao Senhor. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céus, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros dos céus, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor
e de glória eternamente. Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia. Salmo 149. A alegria e o louvor dos santos. Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei, Cristo Jesus. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus preceitos. Aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espada de 2 gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações e infligir-lhes o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Aleluia. Leitura breve. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Farei deles os chefes por toda a terra. Aleluia, aleluia. Farei deles os chefes por toda a terra. Aleluia, aleluia. Lembrarão vosso nome, Senhor, para sempre. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Farei deles os chefes por toda a terra. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico tirado do livro de Lucas, capítulo 1, de 68 a 79, o Messias e seu precursor. Entre aqueles que viveram estes anos com Jesus, um se inclua em nosso número e se torne testemunha do Senhor ressuscitado. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão nosso pai de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.
Serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entre aqueles que viveram estes anos com Jesus, um se inclua em nosso número e se torne testemunha do Senhor ressuscitado. Aleluia. Irmãos, irmãs caríssimos, tendo recebido dos apóstolos a herança celeste, agradeçamos a Deus, nosso Pai, todos os seus dons e aclamemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue que recebemos por intermédio dos apóstolos. Por ela somos alimentados e vivemos. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa da vossa palavra, preparada para nós pelos apóstolos. Por ela recebemos luz e alegria. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, por vossa santa igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Com ela formamos um só corpo. O coro dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pelos sacramentos do batismo e da penitência, que confiastes aos apóstolos. Por ela somos lavados de todo o pecado. Nesse segundo dia da novena, de Santa Rita de Cássia, pedimos por sua intercessão as bênçãos e as graças que tanto necessitamos. Que Santa Rita possa interceder por nós e alcançar o impossível em nossas vidas. Pedimos também por intercessão do apóstolo São Matias, que celebramos sua festa no dia de hoje, que ele possa interceder junto a Jesus por nós, trazendo bênção e graça sobre nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio apostólico, concedei por sua intercessão que, fluindo da alegria de vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa liturgia diária. Nossa primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos, e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique desperta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia que foi elevado ao céu.
Agora é preciso que um deles se junte a nós, para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou, para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-los assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Aclamação ao Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para eles e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa leitura diária da intimidade divina, esposa do Espírito Santo, mês de maio, mês de Maria, nossa reflexão deste mês. Começamos com oração. E quem melhor para nos ensinar a oração que Maria, aquela que foi escolhida por Deus. Assim como nós também somos escolhidos a estar na presença do Senhor nesta manhã. É o Senhor que chama, é o Senhor, é isso que diz o Evangelho, né? O Pai, ele envia o Espírito Santo e o Espírito Santo ele vai selecionando aqueles que vão se aproximando do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá esse gosto de nos aproximar de Deus. Fiquemos alegres, louvemos ao Senhor por ter sido escolhidos por Deus para ser seus amigos. Maria, Santíssima, diz Santo Agostinho, foi a única que mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. E foi verdadeira mãe de Deus porque mística esposa do Espírito Santo,
por ele prevenida com a superabundância da graça desde o primeiro instante de sua imaculada conceição, e por ele plasmada e formada como que nova criatura, o Espírito Santo preparou com amoríssimo desvelo para ser o tabernáculo vivo do Filho de Deus. Quando lhe aparece o anjo para a grande mensagem, saúda sem mais: ave cheia de graça. Já possuída pelo Espírito Santo, já acumulada pela sua graça, devia receber dele nova e singularíssima plenitude. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O Divino Espírito Santo vem sobre ela de maneira única. O amor infinito, fecundo de seu amor imaculado, forma o imaculado corpo do Filho de Deus. Comovida pelas grandezas de Maria, reza a Igreja: ó Deus onipotente e eterno. Com a cooperação do Espírito Santo, preparaste o corpo e a alma da gloriosa Virgem Maria, para que merecesse e tornasse digna a maçã de vosso Filho. Com a cooperação do Espírito Santo, é Ele o artífice deste milagre de graça e de amor. Nossa Senhora pertence-lhe inteiramente como sua esposa, seu templo, sua propriedade exclusiva. A Nossa Senhora, o Divino Paráclito, dirige as palavras do Cântico dos Cânticos. Jardim fechado és, ó minha irmã, ó minha esposa, jardim fechado foste selada. Jardim fechado a todo o ingresso profano, jamais violado pela sombra do pecado, pelo vento das paixões, jamais ocupado por afeto terreno. Foi Maria sempre a esposa fidelíssima do Espírito Santo, a ele totalmente consagrada, atenta e dócil a todos os seus impulsos, a todas as inspirações. Olhando nossa Mãe amantíssima, sentimos-nos impelidos a fazer com que nosso coração, a imitação do seu, esteja sempre pronto e dócil à ação do Espírito Santo. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nenhuma criatura, mais que Nossa Senhora, foi em tudo movida e guiada pelo Espírito Santo. A gloriosíssima Virgem Senhora Nossa, diz São João da Cruz, agiu sempre sobre a moção do Espírito Santo, prevenida de modo único pela graça. Desde o princípio, Maria viveu nesta contínua atitude de abertura e disponibilidade à moção do Espírito Santo, atitude característica do estado de santidade, de perfeita união com Deus. Sua carreira começava onde os santos chegam e com menor perfeição, no termo de sua vida mortal. Além disso, pela fidelíssima correspondência à graça, jamais cessou de progredir neste altíssimo estado. Nossa Senhora apresenta-se assim depois de Jesus como o modelo mais perfeito e o guia mais seguro para quem aspira à união com Deus. Aliás, sua condição de simples criatura torna mais acessível, mais imitável. Maria só vive para Deus. Estudando sua vida através do Evangelho, vemos que jamais aparece movida por motivos egoístas, por interesses pessoais. Uma única força impele-a: a glória de Deus, os interesses de Jesus e das almas. Na sua condição humilde e escondida no trabalho, na pobreza, nas provações e nos sofrimentos que teve de padecer, jamais um olhar para si. Esquecida do próprio sofrimento, sempre totalmente doada a Deus, entregue ao cumprimento da divina vontade. É o Espírito Santo que a guia, impele, sustenta. Eis o segredo de Maria: deixar-se em tudo reger e mover pelo Espírito Santo. Assim como por obra do Espírito Santo concebeu o Filho de Deus, assim também todas as suas ações
são concedidas pela moção do Divino Espírito. Se os altíssimos privilégios de Maria são reservados a ela, só todos os fiéis podem procurar imitar as suas disposições, eliminar toda forma de egoísmo e de orgulho, para conceber só ações movidas pela graça, sob o impulso do Espírito Santo. Ó Maria, é santa de corpo e de espírito, de modo todo especial podeis dizer: a minha conversão está nos céus. Sois o jardim fechado, a fonte selada, o templo do Senhor, o santuário do Espírito Santo. Sois a Virgem prudentíssima, além da lâmpada cheia, tendes repleto de óleo o vaso. Ó Maria, como pudeste chegar à majestade inacessível de Deus, senão batendo, pedindo, buscando? Sim, encontrastes aquele que procuráveis, e o anjo vos disse: achastes graças junto de Deus. Mas como vós, já cheio de graça, ainda achais graças? Não sois verdadeiramente digna de encontrar graça, vós que não vos contentastes com vossa plenitude, nem com o bem que possuís, mas pedis superabundância de graça para a salvação do mundo. O Espírito Santo descerá sobre vós, disse o anjo, e este preciosíssimo bálsamo se derrama em vós como tal profusão que vos transborda por toda a terra. Por isso que a Igreja afirma que Maria, ela é modelo de santidade, que podemos nos aproximar de Maria, porque Maria soube encontrar a graça de Deus. Mesmo sendo cheia de graça, se aproximou cada vez mais de Deus e foi repleta de todas as graças de Deus, porque soube se abrir para o Espírito Santo. E Jesus diz, nos preparando para receber o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Jesus, no momento, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai que vos envieis o Paráclito. O Pai e o Filho, ele envia sobre nós o Espírito Santo. E aqui Jesus no Evangelho, ele vai dizer: não vos chamo servos, vos chamo amigo. Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. É necessário que nós, amigos de Jesus, saibamos escutar os apelos do Espírito Santo. Saibamos pedir o Espírito Santo. Este é o mais necessário para nós. É com o Espírito Santo, somente no Espírito Santo, que vamos poder cumprir essa ordem, este mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Ó Maria, no imaculado santuário de nossa alma sempre habitou o Espírito Santo, vosso único diretor, sempre obedecido, sempre seguido em todos os vossos atos internos e externos. De vós, mais que de qualquer outra alma fiel, se pode dizer que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Quem pode imaginar os celestes coloque as altíssimas comunicações e mútuos atos de amor entre vossa alma imaculada e o doce hóspede? Ó Maria, que ao Espírito Santo deixaste sempre o governo e a direção de vossa inteligência, de vosso coração e das vossas ações, dai-nos bem compreender quão feliz são e como correm pelo caminho da perfeição os que se deixam governar pelo Espírito Santo, que o invocam, honram-no, escutam-no, obedecem-lhe e submetem tudo
o próprio Espírito, ao Espírito de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rita também soube se abrir à ação do Espírito Santo. Por isso, santa. Por isso, conseguiu realizar através do Espírito Santo. Ela foi canal da graça de Deus para o mundo. Por isso, santa. Que assim como Santa Rita, que assim como Nossa Senhora se abriu ao Espírito Santo, que possamos nesse segundo dia da novena a Santa Rita de Cássia nos abrir também ao Espírito Santo, ouvir aquilo que o Espírito Santo nos pede. Que Santa Rita e Nossa Senhora nos ajude.